Lucas capítulo 10, versículo de número 30, diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo para um outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por esta palavra maravilhosa que temos lido nesta manhã para a nossa edificação. Esse texto é um texto muito conhecido, aonde Jesus fala a respeito da parábola do bom samaritano. O bom samaritano que realmente nos ensina lições muito especiais. Primeiro é que Jesus estava num determinado lugar quando um doutor e mestre da lei estava lhe tentando e perguntando para Jesus: Mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe pergunta, porque também Jesus sabia que aquele homem era um mestre, um doutor da lei, e Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como é que você lê? Como você entende? E respondeu Jesus e respondeu aquele homem: amarás ao Senhor de todo teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí então Jesus começa, a partir do versículo de número 30, narrar esta parábola muito usual, muito utilizada no nosso dia a dia. Jesus começa a narrar a parábola do bom samaritano, dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então, provavelmente aquele homem estava vindo de Jerusalém, cidade da adoração, quem sabe participando de uma das festas do calendário judaico, estava retornando para Jericó. E nesta descida de Jerusalém para Jericó, neste percurso, neste trajeto, este homem foi assaltado. As pessoas fizeram uma maldade terrível, mas pouparam ainda a sua vida. Ele estava jogado no chão à margem da estrada, maltrapilho, todo machucado, ferido, e a Bíblia diz que ele estava meio morto, ou seja, ainda havia vida naquele homem. Jesus também narra que passa por aquela mesma estrada 3 pessoas que tiveram a oportunidade de estender a mão para aquele homem caído, para aquele homem machucado, para aquele homem ferido, para aquele homem meio morto, e nenhum dos 2 fizeram nada. Passou o sacerdote, olhou para aquele homem e, quem sabe, muito atarefado, muito preocupado com as coisas do dia a dia, passou rapidamente. Veio o levita, de igual forma, passou rapidamente.
e de repente está vindo um homem e para perto daquele homem ferido. O samaritano vai, quem sabe, até aquele homem. E eu acho interessante porque a forma que este homem se aproximou daquele ferido na estrada, daquele homem que havia sofrido uma agressão, um assalto, estava meio morto. Da mesma forma, Jesus, que é o bom samaritano, se aproxima do pecador, se aproxima de você, se aproxima de mim quando nós estamos aí caídos como ser humano, prostrados, arrasados, arruinados na estrada da vida. Muitos passam de largo, não dão a mínima para você e para mim. Muitos passam e não param para nos socorrer, para estender a mão, para nos acudir, para nos ajudar. Porém, Jesus mostra-se como este samaritano. Jesus é aquele que se aproxima. Ninguém ousou se aproximar daquele homem ferido, mas o samaritano se aproximou. Jesus também, da mesma forma, ele se aproxima de você. Ele tem interesse real em te socorrer. Ele tem interesse verdadeiro em te ajudar. Ele tem interesse pleno em estabelecer a sua saúde de volta, te colocar no lugar seguro, te dar livramento e restabelecer a sua vida por completa. Lembremos-nos de que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, o Filho de Deus, veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Observe que aqueles homens não fizeram nada, mas o bom samaritano se aproxima daquele homem maltrapilho, arrasado, caído, jogado na estrada, se aproxima daquele homem. Esta é a primeira atitude de demonstração de amor. O amor é um sentimento, é algo abstrato. Não basta apenas dizer que amamos o nosso próximo, que amamos o nosso semelhante, que amamos as pessoas, mas é necessário demonstrar através de prática, de atitudes sólidas, concretas, porque o amor é abstrato e, portanto, invisível, passa a ser concreto e visível a partir das nossas obras que demonstram o amor na prática. De sorte que este homem se aproxima daquele homem machucado, caído, né? Ele não passa de largo, aproximou-se dele com um objetivo: atou-lhes as suas feridas. A Bíblia diz que ele deitou azeite e vinho sobre as feridas daquele homem, fez ali uma espécie de primeiros socorros, de curativo, de asepsia. Deus nos chamou da mesma forma, para estender as mãos para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão jogados na sarjeta. Deus nos chamou para curarmos as feridas daqueles que a vida provocou, produziu, feridas profundas, quem sabe através de decepções familiares, decepções emocionais, profissionais. Foi uma mulher que entregou-se a um relacionamento e agora encontra-se ferida. Você, meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados, assim como Cristo faz conosco. Ele se aproxima de nós, não para nos condenar, mas para nos socorrer, para curar as nossas feridas. Da mesma forma, nós devemos fazer, estender a mão para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão machucados. E a Bíblia diz que aquele homem usou azeite e vinho. Dentro da simbologia e da tipologia bíblica, azeite é símbolo do Espírito Santo, enquanto o vinho é símbolo ou sinônimo de alegria. Observe que aquele homem lavou as feridas, untou-a
com azeite e vinho. Azeite simboliza o Espírito Santo. Então, queridos irmãos, a primeira ação que nós precisamos tomar quando encontrarmos com pessoas caídas, prostradas, é pedirmos a Deus a sua graça e a virtude do seu Espírito Santo, deixar que Deus use as nossas vidas para ser um agente, um canal de bênção, realmente alguém que contribua positivamente para a restauração da saúde espiritual, emocional e até física das pessoas. Isso só acontece quando nós temos o azeite. Quantas pessoas passam e ver as outras feridas, têm até desejo de ajudar, mas falta-lhes o azeite. Falta-lhes a virtude do Espírito Santo. Mas aquele homem que passava naquela estrada, ele tinha azeite, ele tinha amor, ele tinha compaixão, ele tinha sentimento de solidariedade para com as pessoas feridas. Mas também observamos que ele tinha alegria. Em outras palavras, ao derramar azeite e vinho, ele estava curando aquele homem e dizendo para você: este é apenas um tempo, uma situação que você está enfrentando. A partir de hoje, Deus te levanta, Deus te põe de pé e traz alegria de volta para você. A demonstração de amor deste homem para com aquele homem ferido, caído na estrada, é tão glorioso que ele se coloca no lugar daquele homem, tendo o sentimento de compaixão. Além de untar as feridas com azeite e vinho, ele pôs aquele homem sobre a sua cavalgadura, ou seja, ele desceu do animal que, quem sabe, era um camelo, animal típico da região, colocou o homem ferido sobre o animal e foi andando a pé. Será que nós estamos dispostos a ajudar as pessoas desse nível, desta maneira, a ponto de que estendamos as mãos como estendeu este samaritano e colocou-se no lugar dele, colocou aquele homem ferido sobre a cavalgadura, trocou de lugar com aquele homem, levou para uma estalagem, para, digamos, uma hospedaria, como se fosse nos dias de hoje, para um hotel, uma pousada, colocou aquele homem já numa situação melhor, coloca numa estalagem, cuidou dele, e quando partiu no outro dia, disse ao hospedeiro: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Queridos, esta é uma palavra profética de Deus para a sua alma, para o meu coração. Faça o bem para as pessoas. No mundo violento, no mundo doente, enfermo, decadente, Deus ainda levanta pessoas como o bom samaritano, que estão dispostos para socorrer, para estender as mãos para alguém. A sociedade odierna, ela tem um perfil de pagar mal com mal. Muitas das vezes se omitem para demonstrar amor para com as pessoas, mas que sejamos como este bom samaritano, que untou as feridas com azeite e vinho, colocou aquele homem machucado, sujo, quem sabe sangrando, sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedagem e disse ao hospedeiro: cuida deste homem, quando eu voltar, eu te pagarei. Queridos irmãos, o Senhor nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Faça o bem, demonstre amor para com o teu semelhante, porque quando o Senhor voltar, Ele te pagará. Ele não vai ficar devendo nada para você. Certamente, na consumação dos
tempos, quando Jesus for nos coroar, quando Jesus nos levar para o céu e estivermos lá nas bodas e no tribunal de Cristo, seremos recompensados por atitudes de amor para com nosso semelhante. Queridos irmãos, amor não é apenas sentimento de palavra, mas é atitude prática. Que possamos aprender nesta manhã a respeito da parábola do bom samaritano. E Jesus ensina e deixa este ensino na palavra, para que também nós possamos usar os mesmos princípios e fazermos a obra. Então, observe o versículo de número 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Sabe o que é isto? O preço da nossa redenção já foi pago. Jesus já pagou, não com ouro, nem com prata, mas com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. E ele, concluindo este diálogo com o doutor da lei, ele disse: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. É isto que Deus requer de nós, que somos cristãos. A palavra cristão significa parecido com Cristo. Não é parecido necessariamente fisicamente, mas as nossas atitudes devem parecer com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe através da pessoa bendita do Senhor Jesus, com as mais ricas bênçãos do Senhor. Ouse estender a mão para alguém, ouse ajudar alguém sem querer nada em troca, e pode ter certeza que Deus vai te recompensar, que Deus vai te retribuir, que Deus vai te galardoar, não apenas na vida eterna, mas também na vida terrena. Que Deus nos abençoe gloriosamente.